Livro do Apocalipse, capítulos 19 e 20. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e de fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que está no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, neste momento, a permissão para, de joelhos, nós todos que compomos o canal de oração, nos colocarmos na presença do Senhor, a presença do Todo-Poderoso, o Deus que criou o céu e a terra, o nosso Deus. Nós somos gratos, Senhor, por esta permissão que o Senhor nos concede, por intermédio do Senhor Jesus e por intermédio do Senhor, o Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, todos nós, por tudo que o Senhor nos abençoou durante toda
todo esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu bênção, Senhor. O Senhor nos concedeu o alimento para saciar a nossa fome, a água para saciar a nossa sede e também as vestes, Senhor, para nos cobrir. Obrigado por todo o livramento que o Senhor nos concedeu durante todo esse dia, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós, é um Deus que dá ordem aos seus anjos, segundo a palavra do Senhor, para nos proteger. E são esses seres maravilhosos, Senhor, que o Senhor coloca ao nosso derredor para nos proteger das investidas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Segundo a palavra do Senhor, ele está ao nosso derredor, pronto para nos devorar como se fosse um leão, Senhor. E nós somos gratos porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado ricamente. Nós queremos nesse momento, Senhor, interceder por todos que compõem esse canal de oração e por todos os seus parentes, Senhor, interceder pela vida de cada um, pela saúde de cada um, não apenas, Senhor, a saúde física, Senhor, mas a saúde espiritual, que o Senhor possa nesta noite restaurar a alma, a vida espiritual de cada um de nós, Senhor Deus. E se porventura tiver dentre nós alguém que esteja desviado do caminho do Senhor, que nessa noite possam aproveitar essa oportunidade e confessar os seus pecados nesse momento, entregando-se ao Senhor esse pedido de perdão, porque a palavra vai nos ensinar, Senhor, na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nós confessamos, nós pedimos perdão nesse momento, porque queremos estar em comunhão com o Senhor, nós queremos estar em santidade com o Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos do auxílio do Senhor, o Espírito Santo. A palavra ela vai dizer que nós não sabemos nem sequer como orar, mas é o Senhor, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós pedimos nesse momento a unção, o azeite, o óleo, a bênção do Senhor, o Espírito Santo, para que as nossas orações cheguem até o trono do Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, mas também queremos pedir por esta noite, que o Senhor possa nos proteger durante toda essa noite, nos guardar de todo mal durante toda essa noite, não só nós que compomos o canal de oração, mas toda a nossa parentela, Senhor Deus, por toda a nossa parentela, por cada um, que o Senhor possa guardá-los durante toda essa noite. E nós queremos agradecer, Senhor Deus, render graças, glorificar o santo nome do Senhor. E todos nós juntos, nesse momento, nós queremos exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, né? Dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor, o Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus.